Olá, hoje vamos falar da primeira temporada da série Duna: A Profecia. Antes de começar a falar sobre a série em si, eu gostaria de retomar alguns temas que são trabalhados pelo Frank Herbert na saga principal de Duna e pelo Brian Herbert e Kevin J. Anderson nos prelúdios, os quais essa série toma os principais elementos. Querendo ou não, gostando ou não, o Frank Herbert é um desses autores que ele não tenta trazer só uma aventura, um entretenimento ali pronto e acabou. Não, ele tenta passar uma mensagem, ensinar alguma coisa através do que ele escreve. Ele deixa bem claro, até no primeiro Duna, que a intenção dele é fazer um estudo sobre o herói. Mais especificamente sobre a figura do líder carismático. Também sobre a opressão e de como o espírito humano pode se moldar para combater essas formas de opressão. Já o primeiro capítulo começa falando sobre o Jihad butleriano, a guerra contra as máquinas pensantes e as pessoas que controlavam essas máquinas e como o espírito humano triunfou sobre essas máquinas e os dominadores de antes, que o mundo ficou desse jeito, né? As pessoas tentando suprir essa falta de máquinas, de computadores, através do aprimoramento das habilidades humanas. No caso do primeiro livro, o Paul consegue derrotar os Harkonnen se apropriando da lenda deles do Lisan al-Gaib, o qual eles acreditavam que era o próprio Paul. O fanatismo dos Fremen em relação ao Paul foi essencial para que eles vencessem os Harkonnen e o Imperador, depois dominando todo o Império através de uma guerra bem sangrenta que foi o Jihad do Muad'Dib. Depois, as sequências de Duna vão trabalhar com a questão de que o fanatismo ao redor de Paul e os Atreides se tornou agora o problema. O que isso tem a ver com a série Duna: A Profecia? Calma que eu vou chegar lá. Depois, o Brian Herbert e o Kevin J. Anderson foram escrever os prelúdios de Duna. Primeiro eles escreveram a trilogia das casas, né, para reapresentar o universo a novos leitores, só que com personagens ali já conhecidos, como Duke Leto, Barão Harkonnen, etc. E depois eles escrevem a trilogia Lendas de Duna, contaria a história do Jihad butleriano, a famosa guerra contra as máquinas pensantes, de que tanto se fala na saga principal de Duna. Foi essa guerra que moldou o universo a como ele é apresentado. O Brian e o Kevin, eles tentam priorizar mais o lado aventuresco nas histórias, mas ainda tentando respeitar o que o Frank fez nos seus livros originais. Então eles retomam esse tema do fanatismo na trilogia Lendas de Duna. Foi o fanatismo e a revolta generalizada dos seres humanos contra os robôs e as máquinas pensantes e os Cymex, né, que são os ciborgues ali que colocam os cérebros em máquinas e tal. Foi a revolta generalizada que ocorre ali quando o bebê da Serena Butler é morto, que fez com que a humanidade finalmente conseguisse ter alguma vantagem contra as máquinas. Foi levantado um fervor religioso como nunca e as máquinas começaram a ser demonizadas. A humanidade então começou a conseguir bastante êxito. É algo similar ao que acontece no primeiro livro de Duna, quando os Fremen finalmente são unificados ao redor da figura do Paul e eles conseguem derrotar tanto os Harkonnen quanto o Imperador Corrino. E a trilogia Escolas de Duna, a qual a série pega a maioria dos elementos, né, é uma sequência direta da trilogia Lendas de Duna. Escolas de Duna trabalha com a questão de que o fervor religioso criado pelos butlerianos para destruir as máquinas, agora está atrapalhando o progresso da humanidade. E todas essas escolas que vão surgindo, as Bene Gesserits, os Mentats, os Navegadores e os Bene Tleilax, que estão surgindo ali devagarinho com os Tleilaxa, vão lidar de alguma forma com esse problema que são os butlerianos. E esse tema aparece bastante na série Duna: A Profecia também. Duna: A Profecia, ele se passa
tempos depois da trilogia Escolas de Duna, que na trilogia Escolas de Duna, Valia Harkonnen ainda é jovem. Eles usam elementos ali dos livros para mostrar os flashbacks, né? Só que mesmo assim essas cenas são diferentes, então eles estão fazendo algo diferente ali para a série. No entanto, o tema do fervor religioso aparece de novo com o personagem ali do Desmond Hart, né? O trunfo dele é falar, olha, a casa Richese tem máquinas, então a gente tem que fazer alguma coisa contra a casa Richese. Ele incita, né, o imperador contra a casa Richese e qualquer outra pessoa que use máquinas e tal. Ele mesmo tendo uma máquina implantada ali nele, né? Enfim. O conflito Homem-Máquina aparece um pouquinho aqui na série Duna, a Profecia, né? Incorporada nesse personagem, que é bem carismático, eu gostei bastante dele. E já que começamos a falar sobre Desmond Hart, ele não incorpora só essa temática de Duna, ele também incorpora a temática do Kwisatz Haderach, né? Que é a junção dos Atreides e dos Harkonnen veio a ser um problema para as Bene Gesserit também. Assim como na saga principal, nessa série que está sendo. Porque Arafel tem alguma coisa a ver com ele, né? E Arafel, nos livros principais, tudo dá a entender que teria a ver com as repercussões de ter existido um Kwisatz Haderach, no primeiro lugar. Então você tem nesse personagem duas questões essenciais de Duna. O problema da tirania e o ludismo também que existe nesse universo, das máquinas sendo demonizadas. É interessante que essa série serviu para demonstrar para o público geral coisas que não deu para mostrar nos filmes de Duna ainda, que são aspectos essenciais do universo, como por exemplo, como funcionam as Bene Gesserit e a dinâmica do Império. Falando das Bene Gesserit, eu achei muito interessante como eles fizeram os conflitos principais pelas quais as Bene Gesserit passam nos livros, que elas mesmas criam seus próprios conflitos, elas mesmas criam seus próprios demônios, né, dizendo assim, na saga principal com o plano do Kwisatz Haderach que saiu pela culatra para elas. Isso também acontece aqui um pouco sobre o conflito que existe da Valia com a irmã Dorothea, que depois a irmã Dorothea volta através da neta dela, da Layla. Eu não lembro se é neta ou se é filha, enfim. Essa cisão entre as Bene Gesserit é algo que acontece lá na trilogia das escolas também. Tem as questões mais palacianas, né? No caso, os conflitos das casas mostram o lendário conflito eterno entre os Atreides e Harkonnen nessa série. A luta dos Harkonnen para ganhar de volta algum prestígio perante o Império, depois de eles serem acusados de covardia, né? No caso, o Abulurd Harkonnen foi acusado de covardia pelo Vorian Atreides, e eles citam Vorian Atreides várias vezes, apesar de ele não aparecer. A presença dele é notada na série inteira. Inclusive, quando eles falam de alguns elementos do passado, eles estão falando muitas vezes de coisas que aconteceram na trilogia Lendas de Duna, né? Tem uma hora que eles mencionam Rhaena Butler também, os Butler que depois se tornam os Corrino. É bem interessante como eles usam algumas partes desse lore do Duna expandido dentro da série. E mostrar também o Conselho do Landrad, que o Paul menciona no primeiro filme de Duna, mas isso nunca é mostrado lá. Então o que o Paul queria fazer era convocar as casas, igual acontece ali na série, e denunciar o Imperador. Eles têm essa salvaguarda, né, que o Landrad junto poderia ser uma força superior ao Imperador, caso o Imperador estivesse abusando de seus poderes. Mas isso acaba nunca acontecendo e o Paul conquista o universo inteiro com os Fremen. A gente tem uma ausência do planeta Arrakis e dos Fremen nessa série, mas eu acredito que é porque a gente já viu eles demais nos filmes. Mas, né, tem aquele indício de que na segunda temporada a gente vai ver muito mais dele. E o que eu tava doido pra comentar mesmo sobre essa primeira temporada da série é a presença dos Bene Tleilax. Os precursores dos Bene Tleilax, os Tulaxa, que eram mercadores de órgãos ali na época do Jihad Butleriano e cientistas que fazem experiências genéticas ali desde sempre, ainda não eram conhecidos como os Bene Tleilax nessa época
do começo da escola de Duna. Eu até comentei no vídeo anterior que seria interessante a presença deles nessa série, até para já apresentar eles, porque eles são importantes no Messias de Duna, né, que é o próximo filme de Duna. Mas eu vou dizer para vocês que as menções aos Bene Tleilax foram um pouco jogadas e não foi bem explicado. Tem coisa nessa série que são conceitos que eles apenas jogam, e eu acho que, como ficou confuso para mim, que até conheço um pouquinho, né, do universo de Duna, eu imagino que tenha ficado confuso para alguns espectadores também entender o que estava acontecendo. Do nada aparece um dançarino facial ali no episódio 4. Que diabo está acontecendo? A irmã Teodosia era um dançarino facial o tempo todo. Eu fiquei em dúvida também porque os dançarinos faciais, eles respondem apenas aos mestres Tleilaxu no lore original de Duna. Só depois que surgiriam os dançarinos faciais independentes, lá na época de hereges e herdeiras. Isso seria considerado uma conquista retumbante pelos dançarinos faciais, assim. Então, eu achei estranho que uma irmã Bene Gesserit possua o controle de um dançarino facial, porque dentro do lore isso não faz tanto sentido assim. Até dos Duna expandido, porque o Brian e o Kevin seguiram com essa linha. Talvez isso seja explicado na segunda temporada, vamos aguardar. A gente estava comentando nos meus vídeos se o Desmond teria alguma coisa a ver com os Bene Tleilax. Parece que tem, e tem alguma coisa a ver, talvez, com as máquinas pensantes, ou os titãs, que eram os caras que dominavam as máquinas pensantes antes delas próprias se tornarem independentes ali na trilogia de Lendas de Duna e começarem a causar problemas aí para toda a humanidade. Talvez tenha alguma coisa a ver, porque na trilogia Escolas de Duna, para quem já leu aí o Irmandade de Duna, a gente tem também os gêmeos ciborgues, né, o Andros e a Hyla, vai que tem alguma coisa a ver com isso também. Porque deu para ver que o Desmond também é uma espécie de ciborgue, né? Então, né, talvez eles utilizem essa narrativa dos titãs criando ciborgues para explicar o Desmond. Eu não sei, só vendo a segunda temporada para saber. Em geral, eu gostei da temporada. Eu achei um bom complemento em relação ao lore para os filmes também, que o Messias de Duna ia precisar de um pouco mais de explicações de lore sobre os Bene Tleilax e tal. A gente já tem um pouquinho disso na série. Messias de Duna mesmo talvez precisasse de um pouquinho mais de explicação de lore sobre o Jihad butleriano, que tem um paralelo com o Jihad do Paul, Jihad Muad'Dib, sobre os Bene Tleilax, que vão surgir agora, e sobre os navegadores também, né? Porque a guilda espacial também ficou de escanteio nos filmes. Apesar de que também ficou de escanteio na série, eles mencionam às vezes a guilda, mas não tem um núcleo específico criado para eles. Foca mais na Bene Gesserit, no Imperador, no Desmond e nos Harkonnen. E na família Corrino em geral também. Às vezes eu sinto que certos elementos deixam a desejar também. Eu gostei bastante da estética da série, do design de produção em geral. Mas assim, algumas coreografias de luta ficaram meio esquisitas. E o roteiro também às vezes é um tanto confuso, como eu já comentei antes. Em geral, gostei de ver os temas principais sendo abordados aqui, apesar de eu também ter outro problema com essa série, que eu achei que eles estão banalizando um pouquinho a presciência. Mas não sei, eu tenho que ver a segunda temporada também para ver onde é que vai, mas a irmã Raquel já vendo o Arafel para mim ficou esquisito. E depois ver o Desmond, que parece que também tem essas habilidades. Se fosse fácil assim ter habilidades prescientes, as Bene Gesserit não iam ficar esse tempo todo buscando o Kwisatz Haderach, sabe? Antes de ver gente comentando, eu tô ciente que existem os navegadores que têm a presciência. A própria Norma Senva foi uma das primeiras pessoas a ter vislumbres da presciência. E ela não era uma navegadora na primeira visão presciente que ela tinha. Ela estava mais para uma espécie de feiticeira de Rosek, né? E as feiticeiras de Rosek são precursoras das Bene Gesserit. Mas aí é uma pequena criticazinha que eu tenho a essa série. Por outro lado, é interessante também eles adiantarem essa questão de Arafel, para se eles
inventarem de fazer uma adaptação do Imperador Deus, isso não causar tanta estranheza. Porque a questão do Arafel nunca foi resolvida pelo Frank Herbert. Depois o Brian Herbert e o Kevin J. Anderson que tiveram que resolver ali o Arafel. Bom, é isso que eu tinha que comentar por hoje. Inscrevam-se caso não tenham feito isso ainda, sintam-se livres para comentar e deixem o like caso tenham gostado. Até a próxima.